Olá, meu nome é Thales, eu vou estar apresentando aqui para vocês alguns detalhes sobre a nota fiscal paulista. Bom, primeiramente, como saber o dia do RFD? O arquivo RFD você sabe pela extensão do arquivo. Então, o primeiro dígito é o dia, o segundo dígito é o mês e o terceiro dígito é o ano. Quando chega no 10, ele passa a ser letra. Então, o A é 10, o B é 11 e assim sucessivamente. Aqui eu vou estar mostrando um exemplo aqui, ó. 1, 2 e 8, o primeiro dígito é o dia 1, 2 de fevereiro e 8 de 2008. O segundo exemplo aqui, ó, usa já a letra G. O G é o dia 16, tudo bem? No mês 2 de fevereiro de 2008. Existem alguns arquivos RFD que foram encontrados aí que teria a extensão TXT, mas se ele tiver dentro do padrão do layout da nota fiscal paulista, o site aceita, pode mandar sem nenhum problema, mas todos utilizam a extensão para saber o dia certinho. Dentro do arquivo, dentro desse local aqui, ó, no registro E14, lá na posição 59, ele tem o dia que o arquivo, a venda do dia. Tá? Então, se não tem a extensão, você pode entrar nesse registro, você vai saber o dia certinho. O nome do RFD não serve para nada, tá? Você pode enviar com vários tipos de nomes que não tem nenhum problema. Se enviar com vários nomes para a mesma empresa, não tem nenhum problema também. Tudo segue dentro do layout. Então, no layout não tem... Isso, sem nenhum problema. Se enviar duas vezes o mesmo arquivo, vai acontecer o seguinte: você pode enviar, mas só que ele gera alguns problemas. Por exemplo, a duplicação de cupons, por exemplo. Cada cupom possui um número de sequência. Então, quando você envia o segundo arquivo, se esse cupom já existir, por causa desse número de sequência, ele bloqueia, ele gera um alerta na hora que você exporta o arquivo. Tá? Então, nunca vai duplicar um cupom. Aqui ó, é um exemplo, depois que a gente envia e exporta o arquivo, aqui ele indica um alerta, tá vendo? Cupom fiscal já registrado no sistema, na linha 19, com o CO número tal. Então, não teria problema. Existem alguns problemas aí da nota fiscal paulista. Algumas informações do envio, quando você envia um arquivo da nota fiscal paulista, ele indica aqui, ó, esse status é um código e ele indica se teve alerta ou erro. Alerta, você segue em frente, não tem nenhum problema. Tipo assim, é uma informação que não é obrigatória. Erro já é uma informação obrigatória, então você tem que parar e analisar o que é que está acontecendo, que aí você usa o exportar resultado do processamento aqui. Tem aqui alguns status que existem, lote processado, lote em processamento, porque quando você envia um arquivo, não necessariamente no próprio momento ele já validou. Ele primeiro recebe, de vez em quando ele fica numa fila de espera para ser processado pelo servidor. Então, tem que tomar muito cuidado, porque de vez em quando vem recebido com sucesso. A pessoa pensa, já enviou e já deu certo, porque aparece 0 alertas. Então, isso tem que tomar cuidado. Tem que ver se está processado ou validado. Processado é quando foi enviado o arquivo, valendo. No site da nota fiscal paulista tem o teste, que aí fica como sendo, ele sempre fala que é validado. Tudo bem? Sempre que ocorrer algum tipo de problema, por exemplo aqui lote processado com alertas e erros, você clica no botão exportar resultado do processamento, que abre aquele arquivo do Notepad com as informações de alerta ou erro. Aqui está algumas mensagens que eu comumente ocorrem, por exemplo, alerta, cupom fiscal já registrado no sistema. Então aqui aparece tudo, de cupom a cupom que possa ter ocorrido problema. Alguns erros comuns é o seguinte: o CNPJ, por exemplo, você se loga no site com uma empresa e envia de outra. Então ele já dá essa mensagem aí.
CNPJ do transmissor, lotes diferentes no arquivo. Tudo bem? Qual a solução? Ou você abre o arquivo e edita ele, ou se não, corrige. Seria, por exemplo, se o arquivo foi gerado pelo sistema, você entra lá, tem o cadastro de empresa lá no retaguarda, que você muda o CNPJ para a empresa correta. Ou se não, entre-se logo no site com a empresa certa, né? Que isso ocorre de vez em quando. Ocorre muito. Por exemplo, se você acabou de instalar um sistema em algum lugar, o cadastro de empresa fica com o CNPJ tudo zero. Na hora que gera o arquivo, passa normal, mas só que aí dá esse bloqueio. Aí você tem que entrar no cadastro de empresa lá e mudar o CNPJ da empresa. Se foi gerado pela impressora fiscal, porque existem as duas maneiras, ou o nosso sistema ou a impressora fiscal. Aí não ocorre, a impressora fiscal não ocorre, porque existe a lacração e o CNPJ que ela gera não vai ter problema. Se der o problema, abre o arquivo, tá vendo aqui, abre pelo Notepad. Existem dois locais aqui que vocês podem mudar. É esse daqui, ó, no registro E2 nessa posição e no E1 nessa posição aqui. Tudo bem? Aí você coloca pelos corretos, ao invés de você gerar tudo novamente. De vez em quando a gente pega o arquivo e só altera aqui, depois e envia para o contador com a solução. Ao invés de ir lá na empresa, gerar lá, para depois vir aqui para jogar para... Mas isso, cada um escolhe do jeito, a maneira melhor. Tem alguns probleminhas aqui da ECF inconsistente. Um probleminha que a própria programa da Mematec gerou. O programa da Mematec gerou errado. Tá vendo aqui, ó, que ele colocou uma informação. Aqui é uma informação do modelo da impressora. E aqui embaixo ele já colocou outra. Então isso deu problema no site. Só mostrando o que acontece também de problemas com a gente. Aí, o que vai acontecer? Tem que corrigir na mão, não tem jeito. Liga na Bematec e no caso da Bematec... Raramente. Não. É que raramente, já aconteceu com a gente. Um outro problema se perdeu, vamos dizer assim, na hora que gerou o arquivo. Ela se perdeu, erro de distribuir dados na linha. Quer dizer que está tudo embaralhado lá. Também a gente não consegue explicar, porque quem gerou isso foi a própria DLL da impressora. Porque é possível a gente configurar pela DLL da impressora para gerar o arquivo automaticamente. Tudo bem? Aqui é um erro também, acontece erros no site também. Tem que tomar cuidado e recarregar, porque aí não tem jeito também. Tem um arquivo que está em lote de processamento desde o dia 19/3 lá, que está pendente ainda para gerar o arquivo. Então, de vez em quando, esse é um erro que possa acontecer. Então, sempre que o site ficar lote em processamento, é aquilo lá, ainda não foi gerado. Então, tem que esperar um pouquinho. Nesse caso aqui, tem que esperar mais um pouquinho, desde o mês de março, esperando gerar. Um erro comum é o modelo da impressora. Para fazer o nosso sistema gerar esse arquivo, você tem que cadastrar as informações da impressora. O modelo, cada impressora tem um tipo, que você tem que colocar igual certinho. Tá? Comumente, o pessoal errava bastante isso daí. Então, o que acontecia de erro? Dava erro na validação do arquivo. Então, na hora que se for instalar o sistema, tem que tomar cuidado. Aqui, ó, já coloquei todas as alternativas aqui que já estão homologadas para passar para a nota fiscal paulista. Eu vou mostrar agora como faz gerar no sistema o arquivo. Pela Bematec. Pela Bematec, ó, você coloca a DLL de versão 5.7 ou posterior. E tem a matricial, ela não tem uma memória. A térmica possui uma memória. Então, se algum dia a gente precisar gerar o arquivo RFD, por a impressora térmica ter uma memória, a gente consegue puxar dela.
A matricial, como não tem, é o seguinte, você coloca essa DLL 5.7, configura ela, que a partir desse dia ele vai estar gerando todo dia o arquivo da nota fiscal paulista, prontinho, sem a gente precisar fazer nada. Tudo bem? Então, sempre que for instalar em um local, já coloca 5.7 ou posterior. Tudo. Configurar, tem algumas coisas que eu vou mostrar agora para você aqui, que é que tem que obrigatoriamente ter. Então, para a DLL da Bematec, copia lá para o Windows System 32, pega essas DLLs que tem, atualiza, e dentro desse arquivo bmaf32.ini, você vai mudar, você vai perceber a versão, tem que estar nessa versão 5.7. O PAT tem que existir, existir porque é onde ele vai salvar a informação. Depois tem algumas informações de software house, que é algumas informações da Moura. E aqui embaixo tem que colocar isento e ISP. Se tiver assim, a DLL vai gerar todo dia certinho para vocês. O que eu recomendo, após colocar as DLLs, tira uma leitura X, que ele vai gerar um arquivo. Essa leitura X, ela seria a redução Z, só que não validada, não é? Só isso é a leitura X, você está tirando a redução Z no momento, mas sem estar tirando ela. Isso. Só informação da... Isso mesmo, a leitura X é para isso mesmo, só para mostrar o que está ocorrendo atualmente na impressora. Tá? Se você tirar uma redução Z, ele fecha o dia. Isso. Aí se você, por exemplo, nesse caso, tirou a leitura X, ele já cria automaticamente o arquivo lá dentro, porque a DLL está certinho com todas as configurações certas. Aí, se gerou o arquivo lá dentro, você já pode ficar sossegado que nos próximos dias vai estar certinho. O arquivo ele fica pronto, travado pela DLL depois da redução Z. Fez a redução Z, ele finaliza o arquivo, ele faz a finalização lá obrigatória que já tem para gerar esse arquivo. Mas é isso, você não precisa se preocupar. A Sueda, você tem que também tirar 2 arquivos, esses 3 arquivos, colocar lá e tira uma leitura X. Aí quando você abrir o sistema, ele aparece essa tela, tá? Com uma mensagem. Depois ele aparece uma tela pedindo as informações da Moura Informática, que é aquela que colocou na Bematec. Depois ele cria automaticamente essa pasta. Depois você tem que fazer o seguinte: o que acontece depois que atualiza? A impressora matricial na Sueda, ela tem um problema, fica lenta, tá? Então, o que é a solução? Rodar pelo nosso sistema. Então, para quem tem Sueda, não pode gerar por DLL, porque fica 5 segundos por comando. Abriu o cupom, espera 5 segundos. Vendeu um item, espera 5 segundos. Então, isso complicou. Então, para quem tem Sueda, pede para gerar pelo nosso sistema. Para Daruma, vocês atualizam a DLL, muda ali no Regedit essa informação, com as informações da empresa, Moura Informática. Ali tem já o caminho. Depois disso, atualiza a DLL da impressora, que aí ele vai gerar automaticamente. Agora eu vou mostrar, isso daí é só que eu mostrei agora, dessas 3 impressoras, é para impressora gerar automaticamente. Agora tem que configurar um Sysmoura. Tá? O Sysmoura pode ser gerado a qualquer momento. Quais são as informações obrigatórias? A venda tem que estar realizada no PDV, no sistema. Então, o que precisa? Atualizar a DLL da impressora? É comum isso daí. Depois instala um programinha chamado OpenSSL, que isso tem um outro manual que vocês podem pegar passo a passo. Aqui eu só vou estar mostrando para vocês os passos, só para vocês terem uma noção. Depois você cadastra a ECF no módulo fiscal, que é onde você coloca o modelo dela, todas essas informações. Depois você precisa tomar só alguns cuidados. Essa telinha é o cadastro da ECF, que é onde você vai colocar. Você tem um botão aqui, obter, né?
que ele já pega algumas informações da impressora automaticamente, para não ficar colocando. Então só tomem cuidado com o modelo da impressora. E utiliza, para isso não ter problema, usa o botão obter. E tem vezes que o pessoal cadastra, cria um novo sistema, instala um novo sistema e já tem o código 1 na impressora. Então só toma cuidado para não cadastrar uma nova. E aí ficaria com duas, mas só que na empresa tem uma só. Para gerar o RFD, tem que tomar alguns cuidados aí com o roteador. O roteador você tem que fazer algumas configurações aqui. Eu vou estar passando essa parte, depois aí vocês dão uma olhada, porque só tem algumas coisas que você tem que carregar antes na impressora, no PDV, para o sistema funcionar. Porque acontece o seguinte: depois que você cadastrou a impressora, você tem que obrigatoriamente ir lá no PDV e informar que aquele PDV vai usar aquela impressora. Por quê? Pode ser que na empresa tem duas impressoras. Então, precisa registrar que essa está sendo usada desse PDV e essa desse PDV. Então tem que entrar lá no PDV, numa configuração, e confirmar essa informação. Tudo bem? Senão o PDV, o Sysmora não consegue gerar o arquivo. Depois disso, tem que pedir para a pessoa cadastrar a redução Z no sistema. Existe uma tela de redução Z, que ele pede algumas informações básicas. Data, valor do CO e o valor bruto do dia e o valor total GT. É só entrar lá no cadastrar, que com isso é possível gerar o arquivo RFD. Se não tiver redução Z, ele não gera. Bom, aqui eu estou explicando como é que gera dentro pelo sistema. Eu acho que eu vou passar essa parte. Tudo bem? Não sei se interessa ver como é que gera o arquivo. Vocês já viram? Porque isso está no outro manualzinho, passo a passo, de como entrar nas telas, clica. Isso, porque aí ele está indicando passo a passo, tá? Não tem como errar. Esse é um outro problema que acontece de vez em quando, aparece uma mensagem de erro, mas é só gerar novamente, tá? Isso é uma coisa que eu falei para vocês, que se você não indicar que aquele PDV usa aquela SF, o sistema não deixa imprimir na fiscal. Tudo bem? Então, sempre que for instalar, lembra de fazer isso. Quando algum usuário, por exemplo, você está lá no seu PDV, fez uma venda, mas por algum motivo você quer cancelar aquela venda. Você tem que cancelar na impressorinha fiscal e obrigar ele a cancelar no sistema. Porque aí imagina o seguinte: imagina se no mês que vem ele vai gerar os arquivos RFD, mas ele vai buscar não pela DLL, pelas DLL, pelo nosso sistema. Ele vai buscar as informações das vendas. Se não for cancelado a venda no sistema, ele vai passar para o arquivo RFD aquela venda, mas só que na realidade foi cancelado. O que acontece? Imagina se for enviado para o site essa informação, que aquele cupom foi válido. Vai ter que pagar. Então é complicadíssimo. Então obriga o cliente a cancelar. Isso é importantíssimo fazer. Bom, esses são alguns detalhes da nota fiscal paulista aí que tem que tomar cuidado na hora de fazer a instalação.